Afinal de contas, vale a pena usar Mondiaro, Ozempic, as canetas emagrecedoras? Hoje você vai saber como que ela funciona, como que ela age no corpo, os possíveis efeitos colaterais, as reações que ela pode te dar, resultados e etc. Algumas pessoas perto de mim, próximas, têm usado o Mondiaro, algumas com resultados positivos, outras com resultados negativos. Quais resultados negativos são esses? Você vai saber no vídeo de hoje. Tudo o que eu vou te falar aqui é para te ajudar a tomar a sua decisão. Antes de você tomar a sua decisão se vai usar ou não, eu vou te ajudar nesse vídeo te falando o que você precisa saber. Bom, vamos sem enrolação então, vamos falar sobre o que são as canetas emagrecedoras, né? Não é algo que apareceu do nada, isso já é usado há muito tempo já por um certo público, que a gente vai saber que público é esse que faz o uso das canetas emagrecedoras e o que são a Ozempic, o Mondiaro, o Wegovy, porque não tem só essas duas, tem outras também, né? Mas aqui, pelo menos no Brasil, pelo que eu vi, se popularizou mais essas duas, né? Ozempic, Mondiaro. Mas o que são? O que são as canetas emagrecedoras? São medicamentos injetáveis. Dentro de cada caneta vai ter doses, medicamentos que a pessoa vai injetar nela. Esses medicamentos que tem dentro dela são análogos, ou seja, imitam dois hormônios intestinais, o GLP e o GIP. Esses medicamentos vão imitar esses hormônios do intestino que vão colaborar para a pessoa ter mais saciedade, menos fome, retardar o esvaziamento gástrico da pessoa, isso tudo colaborando para a pessoa emagrecer. Quais são os componentes presentes dentro desse medicamento? Como eu falei, eles imitam esses hormônios, ou seja, são medicamentos, é uma substância que é produzido em laboratório. Os cientistas chamam de análogo. Análogo é aquilo que é idêntico ao natural. Então tem um hormônio intestinal que nós produzimos. O GLP-1 ele é o hormônio produzido no intestino que promove a saciedade e retarda a digestão. O que a ciência basicamente fez foi criar substâncias que vão imitar, vão ser idênticas a esses hormônios. Olha que interessante, promove a saciedade e retarda a digestão. O fato de retardar a digestão vai fazer com que a pessoa tenha uma sensação de estar o quê? Satisfeita, cheia, popularmente falando, durante mais tempo. E quando a gente está cheio, satisfeito, a gente não tende a comer. Se come é por gula. E aí é uma outra esfera que a gente tem que entrar. Mas quando a gente está satisfeito, a gente não pensa em comer. Pô, comi 2, 3 pedaços de pizza aqui, estou satisfeito, não quero mais. Há necessidade de você comer mais 2 pedaços de pizza? Não há. Então essa saciedade que nós temos faz com que a gente coma menos. Então esse hormônio produzido no nosso intestino trabalha nessa saciedade e também retarda a digestão. Diminui a velocidade que o estômago esvazia, a sensação de estar cheio por mais tempo. Então se a digestão ela diminui a sua velocidade, você vai ter a sensação de estar mais cheio durante mais tempo, logo você não vai comer com mais frequência e em mais quantidade. Já o GIP estimula a secreção da insulina, auxilia no controle da glicemia e traz saciedade, junto com o GLP-1 colabora para o emagrecimento. Interessante é que esses dois hormônios que nós produzimos, ambos têm o mesmo objetivo para o nosso corpo, que é o quê? A questão de saciedade. Isso afeta diretamente e significativamente em relação ao nosso consumo de comida. Agora a gente tem que saber como que essas canetas emagrecedoras, elas funcionam. Porque beleza, eu injeto uma substância, mas como que ela age dentro do meu corpo? Isso é importante da gente saber. Elas vão trabalhar em 3 locais diferentes: no pâncreas, no estômago e no cérebro. É interessante que o cérebro, eu fiz um vídeo sobre creatina, eu não sei se eu cheguei a falar sobre isso, mas o nosso cérebro também precisa de creatina. O músculo precisa, mas o cérebro também. Então é um órgão muito importante, muito importante. Mais importante do que o bíceps e tríceps que você trabalha aí. Trabalha seu cérebro também, vai estudar. Como que as canetas vão funcionar no pâncreas? A substância que tem presente na caneta, ela vai ser ingerida, ela vai se conectar com os receptores da célula do pâncreas. Então tem a célula lá que está no pâncreas, tem um receptor. Esse receptor que faz a conexão vai se conectar com a substância que você ingeriu. Essa conexão vai fazer o quê? Vai gerar uma informação dentro do pâncreas. Essa informação de quê? É a informação que, se o nível de açúcar subir, tem que liberar insulina. Por quê? Porque quando nós comemos, por exemplo, um tipo de doce, ou bebemos um líquido, como por exemplo um suco com açúcar, um refrigerante, aumenta o nosso índice de
glicose no sangue. O que acontece? O pâncreas ele vai liberar insulina, porque a insulina vai fazer com que o nível de açúcar no sangue seja equilibrado. Imagina se todo o sangue, toda a glicose que entra no nosso sangue, na nossa veia, nossa corrente sanguínea, ficasse por lá. Tava todo mundo lascado. Então o pâncreas ele faz esse trabalho de nivelar o nível de açúcar no sangue. Uma parte do açúcar vira glicogênio para ser armazenado, outra parte já é usada, mas não pode ficar no sangue. E é o pâncreas que faz esse trabalho. Então, quando você ingere a substância desse hormônio que é uma imitação desses dois que nós produzimos, nós estamos comunicando com o pâncreas. Olha, se o nível de açúcar subir, libera insulina. E aí a gente vai para o segundo, que é o cérebro. O cérebro, como que funciona? Elas atuam diretamente no cérebro, lá no hipotálamo. O que é o hipotálamo? O hipotálamo, cara, ele é importantíssimo. Por quê? Ele é uma estrutura localizada no nosso cérebro que vai trabalhar com uma função muito importante. Regulando o quê? Regulando o nosso sono, regulando o nosso apetite, regulando a temperatura do nosso corpo. Eu fiz um vídeo aqui que a thumbnail é o Renato Cariani, tá aparecendo aí na tela agora, que é um vídeo sobre o treino de manhã e treino de tarde, onde eu falo sobre o ciclo circadiano, que todo mundo tem, o relógio biológico. Nós acordamos com o corpo mais frio, com o passar do dia ele vai esquentando e lá no final do dia, quando já está de noite, o nosso corpo esfria novamente, porque é a hora que como é que chama aquela coisa? Cortisol. Não sei se é cortisol ou cortisol. Ele aumenta porque agora é hora de ficar mais relaxado. E a temperatura do nosso corpo ela é regulada. Por quem? Pelo hipotálamo. Então isso tudo trabalha junto. E o que isso tem a ver com a caneta emagrecedora, Godoy? Porque quando essa caneta emagrecedora é inserida e ela manda medicamento, esse medicamento vai para o nosso cérebro, comunicando com o hipotálamo, falando o seguinte: regula o apetite. E aí você vai ter um controle maior. Você não vai comer por comer, você vai comer porque precisa comer. É diferente comer porque quer e comer porque precisa. Por exemplo, nós precisamos de fato comer um doce depois do almoço? Não, isso é algo nosso. Seja uma cultura, seja porque é um padrão nosso, seja porque nós simplesmente queremos. Enfim, não há uma necessidade de comer um doce. Isso aí é muitas das vezes a fome emocional, né? A gente come por conta da emoção. Isso é um assunto muito interessante. Então ele regula isso, fazendo com que você coma menos na emoção e coma mais na razão. Estou com fome, vou comer o suficiente e ponto. Se for comer na razão, você come muito e aí engorda. E aí você fica mal com você mesmo, com a autoestima abalada. É por isso que todo mundo tá usando as canetas emagrecedoras, o Mounjaro, o Ozempic, seja qual for. Por quê? Por conta da autoestima. Só que aí é uma cadeia de debates que tem que ser realizados para saber de fato a natureza disso. A natureza que eu falo da motivação de usar essas canetas emagrecedoras. No terceiro lugar é no estômago, como eu falei. Aqui nessa parte ocorre a digestão do alimento. É aqui que acontece o seguinte: você come, entrou comida, vai para o estômago. Então você tem que tirar o que entrou, certo? O estômago vai trabalhar na digestão, ele fica em movimento. Esse movimento do estômago fica mais lento, ou seja, o trabalho de digestão dele fica um pouco mais devagar, fazendo com que a pessoa fique mais saciada por mais tempo, como eu já disse no início do vídeo. E aí envia sinais para o nosso cérebro de que, olha, tem alimento aqui, a gente não precisa comer agora, não precisamos nos alimentar porque estamos satisfeitos. E aí essa comunicação para o cérebro faz com que a gente pense: oh, não vou comer. Por quê? Porque eu não preciso comer. Porque um órgão se comunicou com outro órgão, dando essa informação. Quando você usa as canetas, que tem dentro delas os medicamentos, doses, que imitam esses hormônios que fazem esse trabalho, você está ingerindo isso. Então, isso está sendo comunicado a todo momento e você não tem sentido a vontade de comer, porque sem comer você já está falando que não precisa comer, porque está satisfeito. Eu estava comendo um sanduíche na praça esses dias, e aí tinha um cara lá que sentou e falou assim: nó, eu tô sem fome nenhuma, cara. Não sei se ele falou que só tava com café da manhã, um almoço. Isso era de noite, umas 10 horas da noite. Eu tô sem fome nenhuma, cara. Tô tomando esse Mounjaro aí, emagreci tantos quilos. Que é justamente isso. É a questão de estar satisfeito. Você vai estar satisfeito o tempo todo. Isso faz com que você coma menos, ou seja, você consuma menos caloria. E aí entra na questão de déficit calórico, mas aí é outro assunto. Agora a gente entra no ponto que é muito importante. E aqui tá o grande BO das canetas emagrecedoras. Por quê? Para quem serve? Qual é o público do Mounjaro, da Ozempic, da Wegovy, de qualquer caneta emagrecedora que seja? Quem é o público-alvo? Diabéticos e obesos. Este é o público. Acontece que tem muitas pessoas que não são nem diabéticos e nem obesas e estão tomando Mounjaro.
Pessoas normalmente que são obesas, sobrepeso, elas tendem a comer mais na emoção, porque aquele comer gera para ela vários sentimentos, como por exemplo de prazer, que aí tem a dopamina, né? Você come, você sente aquele prazer por estar comendo aquela coisa tão gordurosa, mas você não precisava comer, você está comendo mais pela emoção. Eu não julgo, eu sou assim, por exemplo, com aquele hambúrguer do M amarelo, sabe? Eu sou assim com esse hambúrguer, eu sou apaixonado. E muitas das vezes eu como, nossa, cara, que delícia, mas pelo momento, né? Nem pelo alimento em si. E essas pessoas com obesidade e sobrepeso precisam regular isso. E também para as pessoas com diabetes tipo 2, porque elas precisam regular a glicose. Porém, a sociedade no desejo, na ânsia de perder peso, porque hoje nós vemos esses influencers aí mega secos, atrizes, atores, cantores com corpo definidíssimos. Nós consumimos isso nas plataformas digitais e pensamos que precisamos disso também. Só que aí eu te faço uma pergunta, caso você ainda não tomou um Mondiaro, a Ozempic, tá pensando ainda, cara, de fato você precisa. Se você estiver no seu peso ideal ou um pouco acima do seu peso, às vezes seu peso ideal é 70, você está com 80 ou 85, cara, 15 quilos não é difícil de se perder, só você treinar e fazer uma dieta, mas você vai preferir usar o Mondiaro porque é mais fácil. Logo, você vai acostumar o seu corpo, o seu cérebro com o resultado da maneira mais fácil. Você não vai ter trabalho. Então, nada na sua vida você vai conseguir se dedicar, ter disciplina, porque o simples você abre mão para conseguir o mais fácil. Esse é o grande problema. E é aqui que eu deixo a minha crítica. Você pode usar porque você tem a sua liberdade. Como eu falei no início do vídeo, pessoas próximas de mim usam. E eu não critico, óbvio que não, lógico que não. Mas, cara, será que é tão difícil para você fazer uma dieta? Será que é tão difícil para você fazer um exercício físico? Você não precisa treinar 7 dias na semana e você não precisa fazer a dieta mais complicada da sua vida. Você só precisa diminuir o seu carboidrato, diminuir a quantidade de gordura, comer mais proteína, comer mais salada se puder. Eu não gosto muito de alface. Eu também não, eu detesto alface, mas tem alguns legumes que eu gosto, então como um legume, ovo, a carne, arroz. Não coma tanto arroz como você come, coloca 3 colheres de arroz. Esse carboidrato vira açúcar. E é esse açúcar que para aqui na sua cintura, diminua e faça um exercício. Eu não gosto de academia, então corra. Eu não gosto de correr, então joga futebol, faz uma natação, faz um crossfit, faz um HIIT, faz uma pedalada, vai pedalar, vai caminhar, faz uma trilha, vai jogar um tênis, vai jogar um beach tênis, seja qual for o exercício, mas faça. Agora você quer tomar um Mondiaro, sentar no sofá, assistir uma Netflix e emagrecer 5, 10, 15 quilos. Para quem é obeso, para quem tem diabetes, beleza, cara, continua usando, você precisa. Agora, para você, que é um mero cidadão, você tem a liberdade de usar o Mondiaro, mas eu acho que você deve pensar de fato se vale a pena para você. Até porque muitas dessas pessoas, como eu, quando eu falo como eu, um cidadão comum, que graças a Deus não é obeso e não tem diabetes tipo 2, porque a gente sabe que isso não faz bem para a saúde, tá? Sem militância, a gente sabe que isso não faz bem para a saúde. Existe um perigo de você usar essas coisas sem o quê? Sem um acompanhamento médico. Então você quer começar a usar? Beleza. Mas então faz um acompanhamento médico pelo menos. Faz a coisa certa, tá? Tem muita gente vendendo essas canetas emagrecedoras que não são as legítimas, não são corretas. Além de você estar usando algo que vai estar te avacalhando na sua disciplina, de você ser uma pessoa dedicada, disciplinada e focada, você vai estar colaborando para um mercado que não é correto. Porque se você usar, não ter um acompanhamento médico e não mudar os seus hábitos, parar de beber, parar de fumar, parar de comer errado, e eu não tô falando que você tem que comer certo absoluto, não. Eu como certo, eu acabei de almoçar, eu comi frango e água que eu almocei hoje. Mas ontem eu comi um japa. Tá ótimo, porque no café da manhã eu comi um pão com ovo e água, tomando minha creatina e etc, etc. Um estilo de vida saudável. Hoje eu pratiquei meu esporte, durante a semana eu fiz a minha academia. Então, é você ter hábitos, você alimentar bem e as coisas vão acontecendo. Bom, possíveis efeitos colaterais, tá? E aqui não é da minha cabeça, é de acordo com a Anvisa, para você ficar bem ciente aí. Quais são os possíveis efeitos colaterais? Náuseas, vômito, diarreia, desconforto abdominal, queda de cabelo. Então você presta atenção aí, se você é igual eu, que tem genética para ter queda de cabelo, porque eu não tenho escapatória, cara. É meu futuro. Tontura, pressão baixa. E as pessoas que vai usar isso não sabem disso. Vai tomar, ponto e já era. Uma informação que eu achei interessante que eu quis trazer para você é o seguinte: se você faz o uso de Mondiaro, mas você vai fazer algum procedimento cirúrgico, você deve interromper o uso do Mondiaro, o uso da caneta,
cerca de 21 dias antes. Então, se você faz ou você vai começar, mas você tem uma cirurgia daqui a um tempo, já fica sabendo disso. Antes de fazer a cirurgia, pega aí 30 dias. Não pense nem nos 21 dias, pensa nos 30 dias. Para de usar isso aí. Uma recomendação que eu pesquisando eu vi. Todas as fontes que eu pesquisei para fazer esse vídeo vão estar na descrição, tá? A interrupção deve ser feita para cirurgias que exijam sedação e sobre orientação médica, tá? Novamente, orientação médica, acompanhamento médico. Então, pensa nisso aí, pesquisa. Fica atento sobre isso aí. Quando eu falei no início do vídeo, eu falei sobre os relatos negativos. Que relato negativo que é esse? Que é o efeito rebote. Você vai aplicar o Mão Diário em você, vai emagrecer porque você não vai comer tanto como você está acostumado a comer, só que você não vai mudar os seus hábitos. O que vai acontecer? Quando você parar de tomar esse Mão Diário, vai ser efeito rebote. Tudo aquilo que você perdeu, você vai ganhar novamente. E aí você vai querer aplicar novamente, sendo que se você tivesse desde o início pensado em ter um estilo de vida saudável com treinamentos e alimentos saudáveis, o que ia acontecer com você? O que você perdeu, iria perder de qualquer jeito, e agora o que você ganhou no efeito rebote não vai ter sido ganho, porque você está vivendo um estilo de vida saudável. Então cuidado com o efeito rebote. Você está aplicando. Parou de aplicar, vai ganhar tudo que você perdeu. Por quê? Porque você não treina, porque você não alimenta direito. Você acha que é só aplicar e pronto, acabou. Ouvi dizer também, isso é um amigo meu contando sobre um parente dele, que uma pessoa chegou a desmaiar por conta do Mão Diário. Eu não sei ao certo aqui, eu não quero falar que foi o Mão Diário, mas a pessoa desmaiou e ela estava aplicando o Mão Diário. Agora, você está sensacionalizando demais. Não, cara, olha essas duas matérias aí. Uma da CNN e outra da Globo, tá? Por isso que eu falo, tenha um acompanhamento médico, tá? Por favor. A minha recomendação para você aqui com esse vídeo é, se você é diabético, se você é obeso ou se você não é uma pessoa que se enquadra nesse público, graças a Deus, mas você quer aplicar, você quer emagrecer, eu recomendo que você construa um estilo de vida saudável. É muito mais gratificante. Vai por mim. Quando você treina e você termina de treinar, quando você está se dedicando a um esporte e você evolui naquele esporte, quando você come saudável, tudo isso vai ajudar você a perder peso. E você vai ter um estilo de vida muito mais feliz, porque o treinar, o comer bem, tudo isso vai fazer com que libera substâncias no seu corpo como endorfina, dopamina, noradrenalina, anandamida ou anandamida, não esqueci agora o nome, tá aí aparecendo na tela. Tudo isso são substâncias que vão trabalhar diretamente no seu bem-estar e na sua saúde mental, com um resultado muito mais vantajoso, muito mais benéfico e muito mais a longo prazo, no quesito de vai durar muito mais para sua vida do que simplesmente aplicar a caneta no teu organismo. Deixa isso para quem realmente precisa. Se você não precisa, treina, coma bem, tenha um estilo de vida saudável e ativo. E se você for começar a treinar, é de suma importância que você consuma alguns suplementos, como por exemplo, a creatina. E se você não sabe nada sobre creatina, assista esse vídeo que está aparecendo na tela agora.